Pelo menos 22 pessoas perderam a vida e mais de 60 ficaram feridas num atentado suicida ocorrido numa igreja ortodoxa nos arredores de Damasco, capital da Síria. O bombardeamento da igreja foi o primeiro deste tipo na Síria em anos. Um bombista suicida atacou no domingo a igreja ortodoxa grega de Mar Elias, nos arredores da capital síria, Damasco. O atentado ocorreu durante uma cerimónia religiosa que reunia cerca de 350 fiéis. O atacante, segundo relatos de testemunhas e fontes do Ministério do Interior sírio, entrou no local com o rosto coberto, abriu fogo sobre os presentes e, após ser confrontado por membros da congregação, detonou um colete de explosivos junto à porta da igreja. O resultado foi devastador. Pelo menos 22 mortos e 63 feridos, alguns em estado grave. As autoridades sírias avançaram que o grupo extremista Estado Islâmico poderá estar por detrás do ataque, embora até ao momento nenhuma organização tenha reivindicado oficialmente a responsabilidade. O ministro da Informação sírio, Ramsar Mustafa, classificou o atentado como um ato terrorista cobarde e prometeu que o governo não irá recuar no seu compromisso de proteger todos os cidadãos, independentemente da sua fé. A ministra dos Assuntos Sociais e do Trabalho e uma das poucas figuras cristãs no governo sírio visitou a igreja horas após o ataque para apresentar as condolências em nome do executivo. O padre, que se encontrava no interior da igreja durante a explosão, relatou momentos de pânico entre os fiéis e confirmou ter visto dezenas de vítimas fatais. Um outro sacerdote apontou ainda para a possibilidade de um segundo atirador ter participado no ataque, disparando contra a porta principal antes da explosão. Este é o primeiro atentado contra um local de culto cristão na Síria em vários anos e levanta receios sobre o ressurgimento de células extremistas num país ainda marcado por mais de uma década de guerra civil. O governo sírio afirma que continuará a intensificar os esforços de segurança, especialmente junto das comunidades minoritárias, no momento em que procura reforçar a sua autoridade sobre todo o território nacional. Centenas de manifestantes saíram às ruas da cidade de Haia, nos Países Baixos, para protestarem contra o aumento das despesas militares da NATO. Os manifestantes alertaram para os riscos de uma possível guerra com o Irão, numa altura em que a cidade se prepara para acolher a próxima cimeira da Aliança. Este domingo, Haia foi palco de uma manifestação contra a NATO, reunindo centenas de pessoas num protesto marcado por apelos à paz e críticas ao aumento do investimento na área da defesa. A manifestação decorreu apenas 2 dias antes do início da Cimeira Anual da Aliança, que irá concentrar líderes mundiais na capital neerlandesa. Os manifestantes expressaram o seu descontentamento face à possibilidade de uma nova guerra com o Irão após os recentes ataques norte-americanos a instalações nucleares iranianas. Muitos seguravam cartazes com frases como "Não à guerra do Irão" e "Mãos fora do Irão". Entre os oradores esteve o político belga Joy Daisy, que apelou a um maior investimento na paz e em energias sustentáveis. Apesar de algumas críticas de que o movimento teria uma posição pró-russa, a organização reiterou ser contra qualquer forma de imperialismo, seja ele russo ou americano. A Cimeira da NATO começa esta terça-feira sob o maior esquema de segurança alguma vez montado nos Países Baixos, com milhares de agentes mobilizados. Os líderes pretendem chegar a um acordo sobre o aumento dos orçamentos da defesa, tema que continua a dividir os Estados-membros, como a Espanha, que considera a exigência de 5% do PIB irracional. Desde o início da guerra na Ucrânia, há mais de 3 anos, os aliados têm reforçado os gastos militares, embora cerca de 1/3 ainda não cumpra o objetivo mínimo de 2% definido pela Aliança.
As Forças Armadas norte-americanas atingiram 3 locais no Irão na madrugada de domingo, juntando-se ao conflito e aos esforços de Israel para destruir o programa nuclear iraniano. Rússia e China condenaram a ação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e Israel defenderam no domingo no Conselho de Segurança das Nações Unidas a sua ação militar contra as instalações nucleares iranianas, afirmando que não se pode permitir que o regime de Teherão tenha uma arma nuclear. As declarações foram feitas durante a reunião de emergência da ONU, convocada pelo Irão, na sequência dos ataques liderados pelos Estados Unidos da América a 3 importantes instalações nucleares iranianas, o que suscitou reações de vários Estados-membros da ONU. O enviado de Israel elogiou os Estados Unidos pelos ataques contra as instalações iranianas, advertindo que um Irão com armas nucleares representa um perigo para o mundo. A decisão de envolver diretamente os Estados Unidos surge após mais de uma semana de ataques de Israel contra o Irão, que tem tentado erradicar sistematicamente as defesas aéreas e as capacidades de mísseis ofensivos do país, ao mesmo tempo que danificam as suas instalações de enriquecimento nuclear. Irão promete retaliar enquanto a Rússia e a China condenam a ação dos Estados Unidos da América. Na sessão, o secretário-geral da ONU apelou a uma ação imediata e decisiva para pôr termo aos combates e regressar a negociações sérias e sustentadas sobre o programa nuclear iraniano. Apelou a conversações para encontrar uma solução verificável com pleno acesso dos inspetores nucleares da ONU e o restabelecimento da confiança. Em Tel Aviv, na madrugada desta segunda-feira, uma equipa da CNN Internacional teve de interromper uma emissão em direto devido ao som das sirenes de alerta de mísseis. Os jornalistas abandonaram o local e procuraram abrigo. A escalada do conflito no Médio Oriente teve reflexos diretos na cobertura jornalística internacional. Em Tel Aviv, 3 jornalistas da CNN Internacional interromperam uma transmissão em direto na madrugada desta segunda-feira, 23 de junho, ao som de sirenes de ataque aéreo. O pivô Anderson Cooper, a correspondente internacional Clarissa Ward e o repórter Jeremy Diamond estavam no ar a discutir os últimos desenvolvimentos do conflito entre Israel e Irão quando os alarmes começaram a soar. A situação ocorreu após novos bombardeamentos iranianos a várias cidades israelenses, incluindo Jerusalém, segundo relatos da agência France Press. O Irão, por sua vez, reagiu com promessas de vingança e alertou para consequências eternas destes ataques, garantindo manter todas as opções em aberto para defender a sua soberania. O conselheiro do líder superior iraniano reiterou que a resposta do país será proporcional e estratégica. Enquanto isso, a população israelense e os correspondentes estrangeiros enfrentam o impacto direto da guerra, com sirenes e explosões tornando-se cada vez mais comuns no cotidiano. Face ao agravamento do conflito no Médio Oriente, a França anunciou que vai usar aviões militares A400M para retirar os seus cidadãos que desejam sair de Israel. Os voos que partirão do aeroporto Ben Gurion, com destino a Chipre, dependem da autorização do governo israelense. A medida foi comunicada à noite de domingo pelos ministérios franceses dos Negócios Estrangeiros e da Defesa e soma-se aos voos civis que já estão a ser organizados a partir de Hama, na Jordânia. Esta decisão surge após o bombardeamento de 3 instalações nucleares no Irão pelos Estados Unidos.
em resposta ao avanço da ofensiva israelense contra o regime iraniano iniciada 13 de junho. O presidente Emmanuel Macron apelou à contenção e ao regresso ao diálogo diplomático, tendo falado por telefone com líderes do Médio Oriente, incluindo o presidente iraniano. Na rede social X, Macron escreveu que pediu ao Irão para agir com a maior contenção possível e evitar o agravamento do conflito. Por sua vez, o ministro francês dos Negócios Estrangeiros demarcou a França dos bombardeamentos dos Estados Unidos da América, defendendo que a única solução duradoura passa por negociações no âmbito do Tratado de Não Proliferação Nuclear. O Irão, por sua vez, reagiu com o lançamento de 40 mísseis contra alvos em Israel e prometeu uma resposta proporcional àquilo que considera uma agressão dos Estados Unidos. A poucos dias da Cimeira Anual da NATO, um novo inquérito do Conselho Europeu de Relações Externas mostra que a maioria dos cidadãos de 12 países europeus é favorável ao aumento das despesas com a defesa nacional. A sondagem foi realizada numa altura crítica na véspera da Cimeira dos líderes da NATO e reflete as crescentes preocupações com a segurança no continente europeu, particularmente devido à guerra na Ucrânia e a instabilidade política global. Com mais de 16.400 pessoas inquiridas, o estudo aponta para uma aceitação significativa do reforço militar em países como Polónia, Dinamarca, Reino Unido, Estónia e Portugal. Já a Alemanha, França, Roménia, Hungria e Espanha, embora o apoio seja mais moderado, ainda é maioritário. A Itália é o único país onde a maioria se opõe ao aumento dos gastos militares. 3 acidentes com balões turísticos tripulados foram registrados no Brasil em menos de uma semana, deixando um rastro de mortos e feridos. O caso mais grave aconteceu em Santa Catarina, onde um balão com 21 pessoas caiu em chamas. O Brasil viveu em apenas 5 dias uma sequência trágica de acidentes com balões turísticos. O caso mais grave ocorreu no sábado 21, no município de Praia Grande, no sul de Santa Catarina. Um balão com 21 pessoas a bordo pegou fogo em pleno voo e caiu, provocando a morte de 8 pessoas e ferindo outras 13. Entre os feridos, 2 estão em estado grave. As autoridades já abriram uma investigação para apurar as causas e eventuais falhas de segurança. Testemunhas relataram momentos de pânico e desespero. Algumas pessoas, incluindo o piloto, teriam saltado da cesta antes da queda. Vídeos feitos por moradores mostram o balão em chamas no ar antes de atingir o solo. O Corpo de Bombeiros confirmou que parte das vítimas morreu carbonizada e as causas do incidente ainda são desconhecidas, mas suspeitam-se de falhas no maçarico utilizado para alimentar a chama do balão. No mesmo dia, em Sorocaba, no interior de São Paulo, outro balão precisou de fazer um pouso de emergência devido aos ventos fortes. A aeronave, que havia decolado de Boituva, levava cerca de 10 passageiros. O pouso ocorreu de forma controlada, sem registro de ferimentos, numa área rural do bairro do Éden. Ainda no domingo anterior, 15 de junho, uma jovem morreu após a queda de um balão em Capela do Alto, também no estado de São Paulo. A região de Boituva, conhecida como polo de balonismo, volta assim ao centro de uma discussão sobre a segurança da atividade. O governo de Santa Catarina decretou luto oficial e criou uma força-tarefa para apoiar as famílias das vítimas. A Polícia Civil investiga o caso, enquanto a Agência Nacional de Aviação Civil apura se houve falhas operacionais por parte da empresa responsável, apesar de esta estar autorizada a operar.